No primeiro vídeo desta série, apresentamos uma visão geral do transtorno de personalidade borderline e do enquadramento científico atual. Neste segundo episódio, vamos aprofundar o diagnóstico e a caracterização clínica do TPB. Vamos analisar como o transtorno é definido no DSM-5 e na CID-11, quais são os critérios diagnósticos, os principais traços clínicos, a heterogeneidade do diagnóstico e as diferenças entre modelos categoriais e dimensionais. Falaremos também sobre o diagnóstico em adolescentes, a evolução do TPB ao longo da vida e o papel das comorbilidades, elementos fundamentais para compreender a complexidade clínica deste transtorno. Este vídeo estabelece a base conceptual e clínica necessária para interpretar corretamente os dados que veremos a seguir. O transtorno de personalidade borderline, segundo o DSM-5, é caracterizado por um padrão persistente de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, acompanhado por impulsividade marcada. Este padrão manifesta-se em múltiplos contextos da vida do indivíduo e é diagnosticado quando estão presentes pelo menos 5 de 9 critérios clínicos. Para além do modelo categorial tradicional, o DSM-5 introduziu um modelo alternativo dimensional, que enfatiza a disfunção do funcionamento da personalidade. Este modelo exige a presença de comprometimento moderado ou grave em áreas centrais como a identidade, a direção pessoal, a empatia e a intimidade. Nestes pacientes, observa-se frequentemente um sentido instável do self, dificuldade em manter objetivos e valores consistentes, empatia diminuída e relações interpessoais intensas, instáveis e marcadas pelo medo de rejeição ou abandono. Entre os traços clínicos mais comuns associados ao TPB encontram-se a labilidade emocional, ansiedade, depressividade, impulsividade, comportamentos de risco, hostilidade, insegurança relacional e perturbações da identidade. Estes traços tendem a ser pervasivos e relativamente estáveis ao longo do tempo. Um aspecto relevante, frequentemente subestimado nos critérios do DSM-5, é a propensão à regressão. Em situações não estruturadas ou durante o próprio tratamento, muitos pacientes borderline demonstram comportamentos ou emoções regressivas, inadequadas à idade, o que contribui para dificuldades terapêuticas significativas. Esta tendência regressiva foi demonstrada empiricamente através de testes psicológicos não estruturados, como o Rorschach e o TAT, nos quais estes pacientes revelam pensamento bizarro ou idiosincrático, associado a mecanismos de defesa primitivos e a relações de objeto de baixo nível. Com a introdução da CID-11, o sistema categorial dos transtornos de personalidade foi substituído por uma abordagem dimensional semelhante ao modelo alternativo do DSM-5. O TPB permanece como um diagnóstico distinto apenas na forma de um especificador de padrão borderline. O clínico deve primeiro avaliar a gravidade global da disfunção da personalidade, como ligeira, moderada ou grave, e depois descrever os traços predominantes, como afetividade negativa, desinibição, dissocialidade e anancastia. Esta abordagem permite maior flexibilidade diagnóstica e reconhece que nem todos os pacientes com TPB apresentam o mesmo grau de comprometimento. O especificador borderline da CID-11 requer a presença de pelo menos 5 critérios, incluindo esforços intensos para evitar abandono, relações instáveis, perturbação da identidade, impulsividade associada a afeto negativo intenso, autoagressão recorrente, instabilidade emocional, sentimentos crónicos de vazio, raiva intensa ou dificuldades no seu controlo e sintomas dissociativos transitórios ou semelhantes à psicose.
Do ponto de vista da personalidade, o TPB tem sido conceptualizado no modelo dos 5 fatores, como associado a níveis elevados de neuroticismo e abertura, e níveis baixos de agradabilidade e conscienciosidade. Outra abordagem integradora descreve o transtorno a partir de 3 dimensões centrais da psicopatologia: desregulação emocional, impulsividade com desregulação comportamental e hipersensibilidade interpessoal. A heterogeneidade do diagnóstico é um dos grandes desafios do TPB. Com 9 critérios e um limiar de 5, existem 256 combinações diagnósticas possíveis, o que explica a grande variabilidade clínica. Estudos de análise de clusters identificaram diferentes subgrupos, incluindo um grupo com sintomas nucleares de TPB, um grupo externalizante com traços histriónicos, narcisistas e antissociais, e um grupo menor com traços esquizotípicos e paranoides. Atualmente, o diagnóstico de TPB em adolescentes já não é considerado controverso. A evidência mostra que o diagnóstico é fiável e válido nesta fase da vida, e a detecção precoce permite intervenções mais eficazes, reduzindo sofrimento e custos sociais. Tanto o DSM-5 como a CID-11 removeram limites etários explícitos para o diagnóstico. Estudos comunitários indicam uma prevalência pontual de cerca de 1% em adolescentes e uma prevalência cumulativa de 3% até aos 22 anos, com taxas significativamente mais elevadas em contextos psiquiátricos. Com o envelhecimento, o perfil sintomático do TPB tende a modificar-se. A impulsividade e as perturbações da identidade diminuem, enquanto aumentam sintomas depressivos, sentimentos de vazio e queixas somáticas. A autoagressão pode assumir formas mais indiretas, como a não adesão a tratamentos médicos. O TPB apresenta elevadas taxas de comorbilidade ao longo da vida, particularmente com perturbações do humor, ansiedade, uso de substâncias e outros transtornos da personalidade. Existe também sobreposição com o transtorno bipolar, TDAH, transtornos alimentares e transtorno de estresse pós-traumático. Apesar da sobreposição com o conceito de PTSD complexo, as duas condições podem ser diferenciadas clinicamente, sobretudo pelo modo como a desregulação afetiva é vivida e pela estabilidade do sentido de identidade. Por fim, o diagnóstico de TPB pode ser realizado de forma fiável através de entrevistas semi-estruturadas validadas. Testes projetivos não estruturados não demonstraram utilidade consistente para avaliação diagnóstica e instrumentos específicos para idosos ainda precisam de ser desenvolvidos. Com isto, concluímos a análise do diagnóstico e da caracterização clínica do transtorno de personalidade borderline. No próximo episódio, vamos entrar nas tabelas de diagnóstico, onde veremos como os critérios são organizados, comparados entre sistemas classificativos e o que esses dados nos dizem sobre a estrutura, a heterogeneidade e os limites do diagnóstico. Se este vídeo foi útil, deixa um like, partilha com alguém a quem este conteúdo possa ajudar e acompanha a série para não perderes os próximos episódios. Obrigado por estares desse lado.